Olá, sejam muito bem-vindos ao Saideira desta semana, que foi uma semana mais curtinha, mas não menos intensa. Pelo contrário, porque teve o desfile em homenagem ao Lula na Sapucaí e carnaval, queira ou não, é cultura. E se é cultura, é tema aqui do nosso programa. Hoje o Omar Godoy não está aqui, ele que se recusou a participar do programa num gesto de protesto, porque parece que ele foi expulso da casa de um dos participantes aqui da bancada. Omar, queremos você aqui na semana que vem, hein? Outro que foi expulso da minha casa está aqui ao meu lado, eu estou falando dele, o mestre Salas da Acadêmicos do Imaginário, Francisco Scorsin. Chico, seja muito bem-vindo. Obrigado, espero não ser expulso até o final do programa. Tomara, hein? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto, que é o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula. E para fazer essa homenagem, acabou ofendendo evangélicos e conservadores e atacando o Bolsonaro e até o ex-presidente Michel Temer. Chico, você assistiu o desfile? Quero saber as suas impressões, mas depois você viu, né? Eu sei que você viu, acompanhou no replay em câmera lenta, eu sei disso. Não, depois de ver os trechos, né? Os principais, assim. Mas sim. Ficar ali acordado para assistir o Lula entrar na avenida. Tá, então foi meio demais. Deixa eu voltar um pouquinho na minha pergunta. Tá. Que eu falei ali na apresentação que carnaval é cultura. Muita gente assim, não, carnaval não é coisa lá do capiroto, não quero. Mas carnaval é cultura, né? Mas muito. Então explique isso para o nosso querido espectador. É cultura brasileira, não tem como, embora não seja original daqui, né? Uma coisa que é legal de falar assim, antes do mundo cristão, as religiões pagãs sempre teve as festas, né? De época de colheita, época de semear, né? Que pega mais ou menos as mudanças de inverno e primavera, etc e tal. Então sempre teve essas festas, né? Quando entra a coisa do carnaval, ela é inteiramente cristã. Ela já nasce com a própria palavra, a origem é Carnevalen, acho que é uma coisa assim, né? Carne em vão, é isso? Não, é meio assim, significa se afastar da carne, tirar a carne. Então, o próprio nome carnaval, ele só faz sentido porque tem a quaresma. Ele é como se fosse um negócio seguinte, ó, é meio que deixar toda a carne ao vosso que entrais. Então, por isso que meio que aproveita, não deveria ser esse o sentido, mas é mais ou menos esse. Quer dizer, já é uma primícia do que terá na o brasileiro pegou isso e se jogou, né? Aí que é o legal. Vem dessa coisa cristã, e no Brasil tinha o tal que acho que vem de Portugal, que era o intrudo. Que era literalmente assim, brincar, é meio que uma permissão. Você assistiu aquele filme que os americanos inventaram, que era meio que uma distopia, eu não lembro o nome do título, mas que é basicamente assim, uma noite em que não tem lei. Está tudo liberado. É um filme um filme de terror que virou uma série, uma coisa assim, né? Então é mais ou menos isso aí, entendeu? Tipo, o carnaval é aquele período em que assim, ó, ninguém vai reclamar, entendeu? Então pode fazer bullying, pode fazer um monte de coisa. A turma jogava, o próprio imperador Dom Pedro II ia pra rua, a turma tratava como se fosse um igual na rua. Era uma brincadeira, era uma coisa de, então você quer se vestir, o homem quer se vestir não sei o quê, tá meio que liberado. Essa era a ideia do entrudo. Só que a ideia do carnaval era mais ou menos esses 4 dias ali, alguns dias antes de começar a quaresma. O sentido do carnaval é a quaresma, não outra coisa, né? Para fazer sentido do carnaval é preciso ter quaresma, porque senão vira o carnaval a vida inteira, né? É uma distração da dor o tempo todo. No Brasil, essa cultura carnavalesca, especialmente de escola de samba, que ela nasce no Rio de Janeiro, por conta das comunidades, é porque muito dessa cultura carnavalesca que vem de Veneza, o Carnaval de Veneza é muito famoso, das elites, é baile de máscara, é os salões, é os clubes, né? E o povão, como é que brinca essa coisa toda? Fala assim, na rua mesmo. A rua traz a turma que faz os sambas. O samba até a década de 20, mais ou menos, ele não tinha a característica que a gente conhece, né? Ele era mais perto do machixe, era o samba de roda baiano, que não é um samba legal para você dançar e andar e ficar caminhando na rua. Não era legal. Por isso que lá no Estácio, no bairro do Estácio, Ismael Silva e outros, falaram assim, temos que criar um ritmo para a turma brincar o entrudo. Né? A reunião que eles fizeram, eles deram o nome de um bloquinho, que virou escola porque ficava na frente de uma escola. E a turma da escola dizia assim, os professores do samba ficavam ali. Então eles criaram um ritmo, botaram o surdo, botaram o tamborim, que era um ritmo mais para passista, para coisa desfilar. E começou assim, a brincadeira começou assim.
Então, é uma manifestação cultural muito local do Rio de Janeiro, que rapidamente também foi, por exemplo, em São Paulo, desde a década de 30, as pessoas iriam para o Rio de Janeiro, brincavam, adoravam, vamos fazer aqui também. Porque a ideia do intrudo existiu no Brasil inteiro, que veio com os portugueses. Tinha intrudo em Curitiba, será? Provavelmente tinha, cara. É? Provavelmente tinha. Acho que o Brasil inteiro tinha essa... É que eu não consigo imaginar Curitibano, né, de antigamente. O de hoje já é difícil. Acho que nas regiões mais populares, onde você não, sim. Devia ter. E daí, é uma coisa só te interrompendo, também o Getúlio Vargas, que daí transformou o caos numa coisa, num desfile que tem uma inspiração militar e fascista, né? Aí é que entra a coisa dos desfiles, das escolas de samba, tem também um pouco das procissões religiosas, mistura com essa coisa do intrudo, e entra o Getúlio Vargas fez assim, tem um negócio aí que pode servir de propaganda para nós. Vamos começar a financiar esse bagulho aí. Vamos Ou seja, o Lula, o que ele fez não é novidade, longe disso. Nada se cria, né? Tudo se copia. Não, nada se cria. Porque daí quando você pega a história das escolas de samba, até a década de 60, ainda são escolas em que você tem ali, é dos bairros mesmo, é da comunidade, é a velha guarda que manda, que a coisa vai se controlando, embora você tenha o aporte estatal financiando para começar a ter uns desfiles mais robustos, vamos dizer assim. O rádio ajuda, porque os sambas começam a tocar nas rádios, então isso também se populariza mais, mas é com a televisão que a cultura do carnaval, que essa cultura de brincadeira, ela vai se nacionalizar, mas não necessariamente como essa cultura do intrudo, essa coisa da quaresma, mas como esse grande desfile, como se fosse um teatro, né? Como se fosse uma ópera acontecendo, e não ainda no sambódromo, porque o sambódromo é só na década de 80 que vai surgir. Nesse momento que você comparou o carnaval do sambódromo com a ópera, uns 2 ou 3 espectadores nossos devem ter desmaiado. I don't care. porque o Josias Teófilo deve ter desmaiado agora, que está assistindo a gente. Não, eu tô falando pela dimensão de portento. Eu entendo, tô brincando. Essa coisa toda. Um abraço pro Josias. Mas uma coisa que aconteceu na década de 60 é que é o seguinte, a turma intelectualoide, e também porque tem essa coisa meio politizada que começa a aparecer, a turma das belas artes, começaram a aparecer os carnavalescos. Então vamos fazer uns carros mais... Vamos fazer artes plásticas. Vamos fazer essa coisa toda. Aí quando surgiu a televisão em cores, que acho que no Brasil foi no começo da década de 70, né? Acho que a Copa de 70 foi a primeira. Também não, mas enfim, graças às cores também, para ficar mais chamativo e tudo mais, começaram a fazer... E claro, isso começou a ficar cada vez mais caro, né? Ficou cada vez mais caro. E aí pega aquela confluência. É a época em que começa a surgir os bicheiros. Sim. Você começa a surgir essa cultura meio do crime, meio marginal, começa a ser necessário, eles são meio que o dono das localidades, né? E essa cultura se consolida na década de 80, quando eles criam a Liga das Escolas de Samba, comandada. Antes era comandada pelo Estado. Aí passa a ser comandada pelos donos dos bairros, né? Aí tem o sambódromo, e a coisa vai assim até a década de 90, quando os bicheiros começam a perder o espaço. E começa a entrar dinheiro público. Pesado. Dinheiro público, acho que sempre existiu. Mas mais pesado. Assim. Mais pesado. O patrocínio da televisão também é pesado. E o narcotráfico começa a aparecer também, né? É impossível que não... Narcotráfico, milícia, que não possa existir. Mas o que interessa para a gente chegar na história do Lula, por que é cultura? Na época do regime, Vargas já utilizava como meio de propaganda, no regime militar, mais ainda. Até escrevi um texto para Ideias, que saiu até, que é o do Carnaval da Ditadura ao Carnaval do Lula. Eu peguei o recorte só ali. Em 75, já tinha outros, mas em 75, a Beija-Flor entrou com um enredo, samba enredo, na passarela, comemorando o decênio do golpe. Ah, é? As conquistas do regime militar. Não sabia disso. Era o Mobral, era o PIS, era o COFINS, esses troços todos aí, PASEP, não sei o quê. A Beija-Flor entrou. Não porque ela queria, né, obviamente. Porque censura, claro. Era obrigado, estava sendo pagado. Então, essa relação de política, né, com propaganda de partido ou estatal com as escolas de samba, é um negócio que faz parte até da própria cultura dessas escolas de samba, né? E por que escandaliza hoje? Já que teve isso, eu lembro, né? Assim, aquele desfile da Beija-Flor que é histórico lá do Cristo Redentor no saco de lixo lá, do Urubus, eu não vou lembrar o nome do enredo, mas assim, tinha política ali também, pra caramba. Assim, sempre teve. Por que hoje o pessoal tá escandalizado? Assim, eu vi, você deve ter visto também, virou uma trend, né? Colocar a foto lá da família em conserva. As pessoas estão se sentindo extremamente ofendidas com isso. Assim, vamos combinar. Ofender a família não é nenhuma novidade, né? Assim, mas é direito também. Não, também é direito. Mas
Mas me incomoda, sabe, Chico? Eu vou fazer um pouco advogado do diabo aqui, porque hoje, por exemplo, eu vi a notícia de que o Nicolas ia entrar na justiça por intolerância religiosa. Eu acho muito complicado quando você começa a cercear o direito desse povo criticar, ou mesmo ofender, ou mesmo alguma coisa que a gente não concorda, porque a gente quer poder também criticar. Então, assim, eu acho complicado isso. É que tem camadas, né, nessa questão. O que eu acho que incomoda, primeiro, no desfile do Lula, é que o fato de que, nas últimas décadas, desde pelo menos essa que você lembrou dos lixos, né, da Beija-Flor, os carnavais, eles tinham uma crítica social. Crítica social política. Era sempre essa característica. Não existia mais a bajulação política de grandes figuras, salvo se fosse uma biografia de alguém muito para trás. Estrangeiro tinha, né? Acho que teve, se não me engano, teve desfile em homenagem lá à Venezuela, alguma coisa, umas ditaduras da África também. Porque também tem um fenômeno mais recente nosso, é o vender o enredo, né? Você vende para uma cidade, você vende para um país e tudo mais, que eles bancam e financiam para fazer o carnaval. Esse ano, acho que teve personalidades sendo homenageadas nos enredos, é algo comum. Esse ano teve o Ney Matogrosso, teve a Rita Lee. Mas sempre teve coisas artistas, né? Artistas, Silvio Santos, Tom Jobim, Chico Buarque. Mas acho que até mesmo pessoas controlam. O Lula, por exemplo, se daqui 10 anos saísse um enredo dele, eu acho que ninguém veria lá grande coisa. Tá aí dentro. O problema é que ele está no poder. Mas é que aí a questão é essa, quer dizer, essa coisa da bajulação e ele estando no poder é literalmente um tapa na cara, entendeu? Porque é impossível você não achar que não tenha algum tipo de financiamento ou de facilitador para que isso aconteça. E mais ainda, a forma como todo o desfile foi montado, criado e como aquilo foi feito, né? Quer dizer, é uma propaganda eleitoral absurda, porque ele não é só o presidente, ele é o autodeclarado que vai concorrer à reeleição. Então, o timing da coisa ele é absurdo em si. Mas aí eu concordo com o ex-presidente Michel Temer. Para a gente entrar no... sim, eu também quando ele falou assim, muito da declaração dele. Quando eles me criticaram em Samba Enredo 2018, acho que foi alguma coisa assim, é normal o carnaval, né, criar as narrativas, histórias que quiser e fazer a crítica social, a ironia, como for, né? Se eles querem trocar a crítica pela bajulação oficial, é deles. A ironia do Temer foi muito boa. Eu prefiro esse tipo de reação do Temer, que permite a liberdade de se fazer as coisas, mas que também se tem o direito de fazer o revide. Por isso que eu achei muito legal que os conservadores façam, as famílias em conservas, colocar aquilo. Eu tenho orgulho de ser assim. É outra coisa quando você vai para a justiça para tentar cercear. E aí já são outros 500. Só que nós estamos numa situação muito sui generis, porque como envolve toda essa dimensão eleitoral, toda essa questão do que é propaganda, do que não é propaganda, a coisa é judicializada antes de acontecer já estava judicializado, né? Já tem o TSE dizendo se pode, se não pode. A coisa toda já escapou completamente do que é cultura, do que é arte. Já não estava falando nada disso. Já tem, se a primeira parte da nossa conversa aqui sobre a história do carnaval, é interessante, mas daí falou do negócio do Lula, não vale mais nada. Já não tem mais permissão para isso, não tem que ser aquilo, já viram uma briga de foice com relação a isso, e é por isso que eu não quis assistir. Entendeu? Porque qual é a chance daquilo ali sair alguma coisa minimamente boa? Não, bom que você fez essa pergunta, porque isso encaixa com a minha próxima pergunta aqui. Se o carnaval ainda tem algum poder de moldar aí o imaginário das pessoas. Eu mencionei aqui porque eu realmente, para mim, eu vou falar que foi inesquecível, mas eu não consigo lembrar o nome do enredo, né? Mas aquele Carnaval da Beija-Flor, tinha também teve alguns sambas enredos. Eu acho que os sambas são liberdade, abrasar. Explode coração. Explode coração. Essa coisa toda, isso ficou ali na infância, adolescência e tal. Mas há muito tempo, assim, eu não acompanho o carnaval. Eu tenho a impressão de que virou, não sei, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Tenho a impressão de que virou um produto turístico. Que passa ali, turístico, sim. Mas assim, que passa na TV, só... eu acho que a audiência não é nossas coisas e... O meu palpite é assim, nós somos uma geração que foi... a televisão nos formava. Então, e você basicamente tinha 2, 3 canais ali, e quando chegava na época do canal, bem que todo mundo assistia aquele negócio, porque também que opção tinha, né? Principalmente quando você não estava na idade de sair para os bailes da vida. Hoje, o meu palpite é que vai influenciar muito mais a repercussão sobre o desfile
do Lula do que o desfile em si. Eu acho que a falação a respeito dele, seja a favor, seja contra, tem nada a ver com o desfile em si. Tanto que antes, a gente fez, no último análise, a gente chegou a discutir, né, a questão do TSE. O palpite que eu tinha, assim, a única chance desse desfile ser favorável para o Lula é se sair uma obra de arte. Daquelas, assim, estupendas. Os entendidos não aí. Tem como. Os entendidos. Mas não tinha como. Pelo próprio enredo, o samba enredo que já botaram, é uma coleção de jingles de campanha fazendo um sambão de jingle de campanha. E naquela que para mim é o maior equívoco do PT, é que eles se definem muito pelo inimigo que eles escolhem. Pois é, eu achei, mas assim... Entendeu? Eu achei interessante isso. Eles não têm o que falar deles. Exatamente. Não tem Eles têm que falar mal do O desfile não falou, não contou os méritos, né? Os supostos méritos do Lula. Se preocupou mais em mostrar lá o Bolsonaro de bozo no começo e no fim. Isso é muito maluco. E sempre assim, se deu errado é porque os outros fizeram uma sacanagem com a gente. Nós nunca erramos. Nada aconteceu. É sempre um conluio. É sempre alguma coisa. Então, quando você faz um negócio desse que é divisivo, obviamente que aquele desfile só vai falar para a turma dos petistas que vão se sentir, meu Deus, que coisa linda na avenida. Qualquer outra pessoa que seja contra não vai nem assistir, ou se assistir, mas vai falar muito mal. E aquelas pessoas que definem as eleições nas últimas duas, que são aquelas meio moderadas, em geral, esse tipo de coisa me parece que mais afasta do que atrai. Eu também acho. Porque não tem como você se sentir representado na avenida. Foi a minha impressão assistindo foi essa. Os trechos que eu vi, totalmente... Aliás, e assim, parecia desfile de carnaval de cidade pequena do interior, né? Não desfile de carnaval do Rio de Janeiro, né? Assim, com todo respeito, escola de samba aqui é de Curitiba. Porque não tem financiamento, então eles fazem o melhor que podem com o pouco que tem. Agora, lá é diferente, né? Lá você tem condição de fazer um desfile. Pô, você viu o que fez a Viradouro? Assistiu? Eu não vi. Me chamaram lá para... O tema da Viradouro foi o próprio mestre de bateria, o mestre Cissa, né? Pô, eles fizeram um carro alegórico no qual a bateria inteira subiu em cima daquilo para celebrar um negócio inovador, diferente, bonito, que fala da própria escola, do contexto dela e tudo mais. Eu falei assim, ok, né? Isso aí comove o público. Acho que todo mundo, mesmo quem não é da Viradouro, vai achar aquilo belo. Periga, não sei se ganha. Nós estamos gravando antes do resultado, pode ser que ganhe. Aliás, ganhou o Estandarte de Jornal, acho que o Jornal Globo ganhou a Viradouro. Mas nós estamos falando do enredo, do samba, né? Como é que você vai? A própria TV Globo teve constrangimento de passar o desfile, né? Não, pois é, eu estava assistindo, teve lá o Pedro Bassan, né, que é um bom jornalista e tal, ele ficou, o que para a TV é muito tempo. A gente fala aqui, acho 3 minutos é pouco tempo, mas é muito tempo para a TV. Ficou mais de 3 minutos explicando toda a judicialização em torno do desfile. E daí, de repente, eu achei que até que a Globo não ia passar o desfile daquele modo tradicional. Porque tinha um plano aberto, assim, né? Que é uma câmera, explicando para o pessoal, uma câmera meio do alto, assim. Um som super baixo do samba enredo. E quando eu vejo lá, a escola já está no meio da avenida, que daí, vai começar o desfile, não sei o quê. Eu achei estranha. Porque começa... Foi um pouco, não sei, eu li que a Globo tinha definido alguns protocolos para evitar, né, maiores problemas, maiores prejuízos por causa do desfile, mas foi estranho. Tava todo mundo meio engessado, contido, sabe? Isso, até porque é tão evidente o caráter eleitoreiro do negócio que a própria televisão falou assim, não dá para ser desse jeito, né? Mas eles também eles tiraram as vaias, né? Porque teve vaia, né, durante o desfile. Então, quer dizer, teve mais coisa. Na verdade, assim, o desfile virou uma notícia, não uma cobertura carnavalesca. Tá, mas aí assim, vamos entrar putz, deixa eu pensar aqui se eu entro, né? Vou entrar nessa seara. É quaresma, Paulo, vai. Não, por quê? Assim, como o Lula, que todo mundo fala, é um gênio da política, é um cara safo, é esperto. Eu não consigo, até agora estou tentando entender como ele permitiu que essa homenagem fosse como ele participou. O Lula desceu, foi lá cumprimentar o Messala e tal, a Janja também estava lá. Assim, ele se sente, ele é inatingível, ele se sente inatingível. Realmente isso aí não vai dar em nada, a gente está aqui gastando nosso tempo. Multazinha. Ou também daí é aquela coisa, sempre aí surgem algumas teorias aí que
a aprovação do Lula não é lá essas coisas, a rejeição é bastante alta, então de repente está se criando uma narrativa de perseguição do judiciário. A gente sabe que o TSE porta de saída, né? vai ser presidido pelo André Mendonça, pelo Nunes Marques, desculpa. Mas o André Mendonça vai fazer parte, né? Parte do... É o vice. Então, assim, eu vejo que assim, faz sentido. Não dá pra negar. Cara, ou é um tiro no pé, eu não sei. Tiro do pé, acho que já dá para dizer que é, porque ele corre o risco de não só ser multado, mas acabar inelegível, como aconteceu com o Bolsonaro, com algo muito menor do que isso. Corre o risco? Cara, corre, porque tem algo dentro do que está acontecendo, acho que dentro do Poder Judiciário, em que eles precisam recuperar um pouco da imagem, um mínimo de imagem, né? Eu não acredito que vai acontecer, mas há o risco, sim. Eu acho que não dá para tirar da mesa o risco que não vai acontecer nada. Não, o risco existe. Uhum. O que eu acho, eu vou repetir aqui o que eu tenho falado, desde que o último análise começou, sempre que a gente fala do Lula, das coisas que ele fala, dos absurdos, falei, meu Deus, que absurdo. Eu sempre falo a mesma coisa. Olha, só é possível compreender Lula 3, não pela sua dimensão de governante, de presidência da República, acho que nem pela dimensão do PT. É somente pela dimensão de um último capítulo de uma biografia. Eu acho que o Lula está escrevendo os capítulos finais de uma biografia que é como ele quer que as pessoas o conheçam. Então, para ele, é muito mais importante fazer um discurso muito mais divisível do que jamais fez antes. Não tem a tentativa de acolhimento, não tem nada, de ser ideológico, temos que ir para cima do mercado mesmo, temos que ser mais de esquerda, agora que é hora de ser não sei o quê, vou confrontar o Trump, vou não sei o quê. Coisa que, assim, em termos de política, ele é macaco velho o suficiente para saber que isso só piora a situação e não melhora. Não tem como ele sair disso. Mas isso, para livro biográfico, para documentário do futuro, o que vai aparecer? Vai aparecer o TCU fazendo o balanço lá, se tal é o déficit e tudo mais, ou vai aparecer as imagens dos discursos, né, das falas, né? E um desfile em vida, né? Na academia, com ele lá... É a construção do mito. É a construção de um mito, entendeu? Então, assim, vai dar ruim pro PT, vai dar ruim pro Lula, eleitoralmente e tudo mais. Segundo plano. Eu falo assim, Lula está C e G para o Brasil, para o PT, entendeu? Para o futuro. E caminhando, dá para falar. Exatamente. Para o futuro, para tudo. Porque ele só tem olhos para a dimensão histórica da sua própria figura. O Lula lembra quando ele foi preso? Ele falou assim, eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. Uma ideia. Eu não sei o quê, que não... Ele realmente acredita nisso. Tudo bem, eu acho que até faz sentido, até como uma herança ideológica, que o Getúlio Vargas era tão ególatra que preferiu sair da vida para entrar na história, né? Eu acho que é um... Mas existe um gesto mais egocêntrico do que esse? Exatamente. É como se o Lula estivesse invertendo o que o Getúlio Vargas faz. Tipo assim... Saio dessa vida para entrar para a história porque eu não quero... Os próximos capítulos vai ser o declínio, vai ser prisão, vai ser alguma coisa... Vou para a história com aquilo tudo que eu fiz e como se fosse um perseguido. Eu acho que o Lula... ele inverte a coisa da... O Lula sabe que ele manda na história. É exatamente isso. Ele sabe que... Eu vou para a história porque eu não tem como contarem a história. O Getúlio confiou na história. O Lula não, ele quer ter o controle... Ele tem o controle da história. E ele tem, porque ele tem o controle da academia, no final das contas. Em boa medida, sim. E, Chico, eu escrevi, né, para a Gazeta do Povo sobre esse desfile aí, e eu queria saber a sua opinião, se falei muita bobagem. Porque eu falei assim que o que incomoda nesse desfile nem é esse negócio aí de propaganda antecipada, afinal de contas a eleição ainda está razoavelmente longe, ainda muita coisa vai acontecer, né? E também nem é a verba, que não é assim, uma coisa escandalosa lá para a escola. O que incomoda é saber que tem gente ainda... Não sei quantos mil folhões tinha lá, 3 mil desfilando, uma coisa assim. Quantos. É uma coisa assim, 3 mil e sei lá quantos cabem você mencionou que teve vai, mas o apoio foi bem maior. Isso é que incomoda, né? Como que pode, depois de tanto tempo, esse atropelo, essa exaltação da personalidade, e pior, vindo de gente que critica isso dos bolsonaristas. E eu acho que até critica com razão lá o personalismo do Bolsonaro, mas e aí? Você troca um personalismo por outro, é isso, né? A forma que eu consegui explicar para mim mesmo, cara, é que aquilo que seria, o que deveria ser juízo estético, né? Juízo das artes, que é gosto ou não gosto,
se tornou o juízo político, na política. E, por sua vez, nas artes, o juízo político se tornou o critério, que é mais ou menos assim, em quem que o artista votou, né? Em quem que ele fez tal coisa, para quem que o que ele disse, o que ele não disse. Dependendo da posição do cara, do artista, da escola, então eu gosto ou não gosto. É a partir de uma visão de mundo, de um ponto de vista ideológico. E na política, por sua vez, né, é como se essa dimensão política e ideológica ela estivesse definida pelo gosto, hoje em dia. Já não se trata mais de você concordar com as ideias do senhor Luiz Inácio Lula da Silva ou com o senhor Jair Bolsonaro. Não se trata de você ter um sujeito que representa os seus ideais e as suas crenças. Já não tem mais nada a ver com isso. Tem a ver com o quanto eu gosto ou desgosto. E como na política, gosto e não gosto não cabe, é mais ou menos ame ou odeie. Né? Então é meio que amo ou tenho nojo. Né? E você vê essas expressões sendo faladas. Então, dentro desse contexto, quando a gente vai para isso tudo, é mais ou menos assim, é mais ou menos como o amor pelo teu time de futebol, entendeu? Uhum. Se o teu presidente é autoritário, se é bandido, etc, ele tá falando, meu time tá ganhando. Entendi. Então, entendeu? Morreu não sei quantos queimados num container do meu time lá, não importa, nós ganhamos 3 mundial com esse negócio, entendeu? Então, não importa. Né? Uma coisa com os artistas, né? Não, porque você fez essa referência e não fez referência ao Atlético Paranaense dos programas. Autoritário. Então, mas é que você falou do negócio lá do container lá. Não, esse é o segundo. O primeiro foi o meu. Eu sei. Tá. Mas então acaba sendo isso. Então você vai lá para. O que importa? Todos os escândalos, todas as barbaridades, não importa, entendeu? É o cara que tá ali. Uhum. É o cara. Então, é a minha camisa, eu vou vibrar. É um negócio com aquilo. Porque a gente estava conversando no WhatsApp, assim, quando você ama, a tendência do amor é ser incondicional. É. Porque quando você condiciona o amor já não vira algo genuíno, já vira um negócio por interesse. Então é meio que natural. E como a política ela desperta muito a paixão, não só o amor, eu acho meio natural assim que as pessoas acabem vibrando muito, muito além do ponto do que seria saudável para elas, né? Não só para a dimensão política. Eu acho que a coisa toda é que o juiz estético se tornou meio que o valor principal das pessoas para fazer a avaliação dos seus candidatos, seus políticos, das suas posições. E a gente vê até no nosso trabalho, né? Se você fala um senão do que não é o que confirma a pessoa, ela vem com 4 pedras na mão para cima de você. Ela não vem tentar argumentar, ela vem te xingar. Sim. Com uma torcida organizada. Bom, e agora a gente vai fazer aqui um Tribunal do Bom Gosto. A gente vai pegar 2 filmes que estejam entre os mais assistidos nos principais canais de streaming e bater o martelo. Presta ou não presta? E os filmes de hoje são Salve Geral, que estava em primeiro lugar na Netflix quando a gente conversou, né, Chico? Continua. Continua lá. E Apocalipto, que estava entre os mais vistos na Amazon. Chico, eu trouxe aqui uma surpresa para você hoje, né? Antes da gente fazer o programa. Eu não consegui assistir Salve Geral. Mas você assistiu. Assisti então, inteiro. Diga lá, presta ou não presta? Não. Agora explique por quê. Não presta. Vou explicar por disso. Achei surpreendente, né? Um filme nacional, estava em primeiro lugar ali no Netflix, num feriado de carnaval. Acho bastante interessante. Você sabe que tem acontecido com mais frequência isso de conteúdos regionais estarem aparecendo muito bem ranqueados nos 10 mais dentro das plataformas, assim. Não está sendo tão incomum. Acho que o Brasil já conseguiu umas 2 vezes. Eu não sei se mundialmente o Salve Geral conseguiu ter o alcance que teve, mas acho que o brasileiro em geral até está dando mais chance. O filme, assim, começou, o Salve Geral, para quem não assistiu, né? Salve Geral já diz muito, né? É mais ou menos uma história. Como fosse quem estava na época, quando o PCC deu o Salve Geral em São Paulo, que ficou aquela loucurada, ônibus fechando, é mais ou menos a mesma. O mote da história é basicamente esse. Salve Geral foi o que o TSE deu no carnaval. Mais ou menos isso. Autorização. É que o Salve Geral no contexto do crime é mais ou menos assim. Salve Geral é o seguinte, toca o terror, né? Então. É mais ou menos isso. O começo do filme me surpreendeu. Porque eu falei assim, uma qualidade, porque é um filme de ação, né? Filme de policial, de aventura e tal. Mas a forma como eles trabalharam, o uso de câmeras, planos de sequência e tudo mais. Porque vamos combinar, os filmes nacional, novela, quando tem cena de polícia, de perseguição e tudo mais, a coisa é tão
tosca, pela falta de cascalho, que é difícil daquilo ficar bom. Né? Então, por isso que o cinema brasileiro, em geral, é de arte. Não é porque ele quer ser de arte, porque não tem dinheiro para fazer outra coisa. Sim. Fica aqueles diálogos. São aquelas cenas meio montadas. E ali, que é os primeiros 5, 10 minutos, que é uma sequência de uma ação única, é muito bem feito. Sabe? Me surpreendeu, eu falei assim, isso aí tá num padrão. Vou assistir. Profissionalismo, gostei, falei, me interessa, vamos lá. Só que aí lá no meio, aí vai o filme, aí chega uma hora em que assim, a Irmandade, que é o PCC do negócio, começou de uma maneira, poxa, era pelos pobres, mas não era só por dinheiro, não era só por crime, não era nada disso. Eu não assisti o filme, mas eu li a sinopse. A sinopse dava a entender que era alguém que estava sendo quase sequestrada, uma mulher que quase sequestrada, obrigada a cometer crimes, cara, para a facção. Aí tá, a sinopse, ela pega uma história que ok, ela faz parte, mas a história é uma história lateral. A história principal do que acontece é do saldo geral do que está acontecendo. Dentro desse contexto, daí tem a história, porque o que acontece? Essa advogada, ela é irmã do fundador da Irmandade. E aí a que é sequestrada é a sobrinha, que é filha do cara, que acaba sendo sequestrada por 2 policiais, porque a polícia tem que virar vilã. Pega o Tropa de Elite e faz tudo ao contrário. Inverte o negócio. É basicamente isso. Então o seu Jorge é o jeito que ele já não está vivo. Eu tô dando spoiler porque eu não quero que vocês assistam. Mas tô dando salve geral aqui. O seu Jorge, ele aparece como se fosse uma espécie de... Entendeu? O mordomo do seu Jorge chama ele de seu Jorge. Tem mordomo? Não sei. Eu tô ouvindo. Seu Jorge. O seu Jorge. Quando ele aparece, que ele sai, aí ele vai com a filha, ele canta Cartola no pôr do sol, aí a filha aí a filha é acusada por um banhista de ter roubado uma câmera fotográfica, ele enfrenta, aí ele vai pro martírio quando ele é preso. Ele é uma excelente pessoa, entendeu? E na origem a Irmandade era um negócio legal, aí depois é que virou meio que do crime. Aí no meio do salvo geral tem o sequestro, porque os caras descobrem que ela era filha, quer o dinheiro. Aí mistura essas duas histórias, e no final das contas, a história do salvo geral não desenvolve para lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, termina do jeito que começou aquele negócio, e a coisa do sequestro meio que termina, mas daí vira de um jeito extremamente americanizado, assim, sabe? Na Estação da Luz, uma perseguição, a mãe do policial entra na história. Aí entra naquelas... Aí volta a ser aquele cinema brasileiro velho de guerra. Mas não tem um final aberto? Porque eu estava pesquisando hoje, estava vendo algumas discussões, assim, fora tinha lá como entender o final. É um negócio tão cabeça assim? Não. É aberto porque assim, vai ter um drone. Drone? Ele abre a cena e tudo mais. Literalmente o salve geral continua acontecendo. E há lá, eu não vou contar a última cena, mas tem um negócio como se tivesse meio que morre e continua. Cara, é uma tentativa tão tosca de tentar fazer uma metáfora. Coitado, você teve que assistir isso. Não, o que eu fico mais puta é o seguinte, podia ser um baita filme. Não, o roteiro até foi, a sacada do final do roteiro até poderia ser bem pensada, mas a coisa é muito mal costurada. E as interpretações também não ajudam. O ator brasileiro ele tem uma dificuldade de construir verossimilhança, que são poucos os atores que conseguem, sabe? Mas você sabe, né? Você já trabalhou lá na nossa afinada editoria de cultura e tal. A gente sempre busca alguma coisa boa no filme, por pior que ele seja. Qual foi a coisa boa que você encontrou? Vai, Chico. Pergunta difícil. Cara, não, eu acho que foi uma coisa boa essa... que é daquela O2 Produções, né? Que é praticamente a que produz todo mundo, assim. Eu acho que o nível de profissionalismo, assim, de expertise, né, para fazer cinema tem melhorado consideravelmente. Acho que isso é o melhor sinal ali. Mas narrativamente não tem nada que se salve? Narrativamente tem uma sacada de filme de ação e de aventura que ele amarra o começo com o final, que é muito, muito legal, muito interessante. Só que acontece que fica muito distante no tempo na história para funcionar tão bem como eles... Quando chega no final, você nem lembra. Então tá, mas tá daí. Não tem, então. Eu acho que a parte boa, que é quase boa, é a mãe do policial. Entendi. Porque ela entra na escola como se... essa mãe desse policial provavelmente é a evangélica sacaneada num desfile
da escola de samba, entendeu? Que é vítima de todos os lados daquele negócio e por um amor incondicional termina muito mal. É um personagem trágico, mas ela talvez seja a melhor coisa porque me parece que talvez represente melhor o que é o brasileiro comum. Vai. E Apocalipto? Apocalipto, esse eu assisti, não faz muito tempo. Meu querido amigo Jones, que está devendo uma participação. Você tinha assistido quando saiu, lá na época? Não, na época não, porque eu lembro que na época até eu achava engraçado esse nome, Apocalipto. Parece picolé, né? Hã? Parece picolé. Isso, parece uma coisa jocosa. Assim. Eu achava, na época, que é 2006, 2006, né? Eu achava até que era uma comédia. Mas Longe disso. Aí eu assisti há pouco tempo. É muito bom, né? Agora, a cena final, que a gente não vai contar aqui, ou conta, será, não sei. É um negócio, assim, é engraçado porque tudo aquilo que a gente aprende na escola, ele consegue inverter aquilo, né? Dar um olhar diferente, né? Sim. Porque a gente aprende que os espanhóis chegaram e acabaram, assim, os nativos viviam numa paz, numa coisa idílica, era um paraíso e tal, daí chegaram os espanhóis e transformaram aquilo no inferno. E o filme conta exatamente o contrário disso, né? Ou pelo menos sugere, né? Sugere, que chega algo melhor do que o que tinha ali, né? Não sei nem se assim... Não sei se... que acaba sendo uma projeção nossa também, né? Sim. Porque lembra da frase inicial do filme? Não. Ele pega do... não vou lembrar o nome do autor, que é o que escreveu a história da civilização. Kenneth? Não, Will Duran, acho. Acho que é o Duran. Então tá tendo publicado, estão publicando de novo, né? Onde ele fala a frase, mas eu vou parafrasear porque eu não me lembro da frase exatamente, mas basicamente assim, antes de você ser conquistado por uma outra civilização ou uma outra cultura, é preciso que você seja fraco o suficiente dentro dela, né? Enfraquecido ou lutando dentro de si. E aí, e até vi o Mel Gibson participa do podcast do Joe Rogan, acho que coisa de um ano atrás, e eu me lembro de ter assistido o podcast, e eles comentam muito sobre o Apocalipse, porque o Joe Rogan era muito fã do filme. E aí o Mel Gibson vai falando disso. Você, não dá para saber, é muito difícil você imaginar que uma civilização tão avançada como era mesmo ali, não sei se é Azteca, Maia, também não sei. Nunca sei exatamente. O Inca eu sei que é no Peru, né? Bem, não vou exagerar. Mas quando você pega aquela civilização, e essa é uma premissa interessante, assim, os espanhóis não chegam com 600 navios e armas para enfrentar uma civilização que já está ali com pedra, com pirâmides maiores até, inclusive que é do Egito, que tem uma na Guatemala, que foi descoberta. Então, o Belgrano diz assim, para que os espanhóis tenham conseguido derrotar e, de certo modo, quase que dizimar aquilo tudo, estão tão distantes, né? Hoje em dia, a gente vê a diferença, não é tão fácil fazer guerra em lugares tão distantes. Então, ele diz assim, é porque dentro aquilo já estava ruim em alguma medida. Né? Então, e no filme aparece, né? É a fome, porque tem ali doença, peste acontecendo, fora a violência, né? Escravização, mas é que tá, será que era isso? Sacrifícios humanos. Entendeu? Mas será que era isso? Né? Mas o que eu gosto a gente vai falar aqui, é um filme que tem 20 anos, acho que dá pra falar a cena final são os caras chegando, é uma coisa, não tem nem contato com eles, são só os caras chegando, ele vê aquilo, um olhar de medo também, né? Porque a gente não para pra pensar nisso, né? Sim, de admiração e medo. É uma admiração. O olhar dos três índios no final porque os espanhóis também, era desconhecido para eles também aquilo, né? Sim. Mas aí o filme tem várias coisas também que chamam a atenção. Na época, eu lembro que se falava sobre isso, que ele é interpretado, ele foi escrito no idioma original, né? Igual o Paixão de Cristo. Isso tem uma força danada, dá uma força danada pro filme mesmo. Eu reassisti de novo o filme, porque até para lembrar bem o que tinha ficado na minha cabeça mais ou menos era um negócio meio brutal. De uma crueldade, da violência, que é uma marca, né? E de fato, quando você lembra, o Paixão de Cristo está mais vivo na memória, quando você vê a forma como o Gibson constrói o filme, como ele retrata a coisa da violência, é o tema central dele, né? Tipo assim, o homem largado a essa dimensão meio animalesca, assim. As imagens, por exemplo, dos judeus lá, quando eles estavam torturando Jesus, a imagem do próprio demônio. Eu nunca vi a Paixão de Cristo. Nunca viu? Consegui ver.
Eu acho Sou muito interessante. fraco com essas coisas. Não, mas o Apocalipse, nesse sentido, cara, e por isso que eu estou dizendo assim, a forma como o Mel Gibson também retrata os maias é a forma como ele retrata os judeus endemoniados e o demônio na Paixão de Cristo, entendeu? Então também tem uma visão ali que eu não sei também o quanto também não é muito enviesado. Não sei se a coisa era daquela forma. Mas o que ele quer retratar é essa coisa violenta, essa coisa cruel, essa coisa brutal e de uma maneira muito gráfica, né? Acusavam ele de ser meio pornográfico, a violência, e ele é mesmo. Né? A cena inicial do Apocalipse, que é matando um javali, Ele um porco do mato, acaba servindo como contraponto que tem toda uma glamorização da violência. Então, assim, Sim. ele mostra desse jeito explícito para que eu acho legal. Para Eu acho retomar legal. aquele nojo. O assim, desconforto. o desconforto. O desconforto mesmo, é Porque a pra gente, incomodar. você assiste Tarantino, você acha legal, engraçado. Não é, né? E não é. Não, e daí que é legal, porque quando chega na parte onde está tendo lá os sacrifícios religiosos, aquilo é tão desconfortável para quem está assistindo que você consegue entender pelo contraste, dá uma grandiosidade para o sacrifício de Cristo, que é um negócio impressionante. A única cena que tem lá, os europeus, que aparece um segurando a cruz do Cristo, aquilo é um contraste tão chocante, não pelo que os espanhóis fizeram, deixaram de fazer da civilização, não, é pela a radical mudança do sentido do que é um sacrifício para que a vida possa ser rejuvenescida. Agora, o filme em si, vendo assim, por exemplo, e aí contrastando até com o Salve, é um baita filme de perseguição, né? Só que a pé, né? Sem carro, né? Naquela época. Ele sabe fazer... a concentração da atenção e a manutenção da atenção é um negócio sublime que o Mel Gibson consegue fazer com aquilo tudo. Só que, ao mesmo tempo, tem aquela coisa americana de transformar um Rambo Maia, né? Que consegue sozinho vencer várias coisas. O filme ele poderia ser muito melhor do que ele é. Porque a primeira hora, que é toda a parte de... a vida deles ali na vilazinha, eles sendo conquistados, escravizados, sendo levados, quando você chega e vê lá as pirâmides, quando você vê todo aquele sacrifício, aquilo é muito legal, mas eu acho que ele é um tanto quanto desperdiçado depois, porque depois vira um filme de perseguição. Sim. Tem um filme de perseguição e tudo mais, e aí o que vai acontecer? E aí de repente tem o final, que de certa maneira meio que conversa com aquele começo. Então eu acho um baita filme de aventura, acho assim, um filme divertido de você assistir, mas que ele poderia ser muito melhor do que ele de fato é. Não acho que seja o filme dos filmes, assim, na relação toda. Agora, o Mel Gibson consegue, como poucos, embora ele abuse de câmera lenta, abuse de uns recursos, assim. Mas eu vi que teve... para filmar esse filme aí foi difícil, porque eles filmaram... Não é CGI, não são efeitos especiais. A floresta foi filmado na floresta mesmo. Sim, então, floresta é um negócio escuro, né? Não é uma coisa... Tem várias cenas à noite, né? Tem cenas à noite. E são muitas mortes que vão acontecendo. E todas elas muito gráficas. Todas elas muito gráficas. Os olhares falam muito dos... tem o sábio da vida, quando ele fala assim, por mais que o homem consiga isso, né? Sempre vai ter um vazio. Então, uma cena belíssima, que é exatamente o que no final das contas vai ser preenchido pela cruz, né? Do Cristo. Eu só que eu estava assistindo, fiquei pensando assim, será que isso não é um baita filme para Quaresma mesmo? Talvez, olha aí. Porque ele mostra meio que a dimensão do que significou o sacrifício da paixão na Sexta-feira Santa, né? Então, é um filme que eu recomendaria, assim, tá na Amazon Prime, e acho curioso que ele esteja sendo tão assistido, assim. Então, a gente recomenda Apocalipse e não recomenda o Salve Geral. Não, isso aqui curiosidade vai, mas se você botar para assistir os dois, você não vai conseguir dizer. O Apocalipse vai parecer muito melhor do que ele é. E o Salve Geral... também tem isso. Também tem, pela comparação, vira isso. Bom, pessoal, e agora, atendendo a pedidos, a gente vai falar sobre o STF. Mas antes, eu queria pedir para você assinar a Gazeta do Povo. Por favor, assine a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo, que faz um jornalismo baseado em convicções, que acredita que programas como este aqui são uma sementinha que não vai germinar no coração de todo mundo, mas de alguns vai sim. Por que não o seu? Para assinar a Gazeta do Povo é fácil, basta clicar nos links que você encontra na descrição ou no chat deste vídeo. Você pode também usar o QR Code que está na tela ou, se preferir, pode acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. Assine, não é caro, eu tenho certeza de que você vai gostar muito do conteúdo exclusivo para os assinantes, como as minhas colunas e as do Chico aqui,
também tem as frases da semana e tem todo o conteúdo da editoria Ideia, sem falar nos cursos, nos e-books e sei lá mais o que. Então, se precisar, pare o vídeo, assine a Gazeta do Povo e depois volte, porque a gente vai falar agora de STF. Na verdade, a gente vai falar de um filme, um clássico, que os ministros do STF deveriam assistir. Chico, você acha que algum ministro do STF já assistiu 12 Homens e uma Sentença? Olha, eu ousaria dizer que todos eles assistiram. Juro pra você. Cara, desenvolva isso. Agora você me surpreendeu. O que você acha pior? Não ter assistido ou ter assistido e não entendido nada? O que você acha que diz mais deles? Você acha que eles assistiram? Não, tem uma alternativa pior ainda, que foi ter assistido, entendido e falar assim, tá tudo errado, tem que ser um só mandar. Vamos explicar pro pessoal o que é o 12 Homens e uma Sentença. Explica aí. Melhor. Você que é bom nisso. Assim, mas basicamente, aliás, vale a pena até já colocar o 12 Homens e uma Sentença e também quem quiser fazer um contraste pela realidade do que está sendo tratado com O Jurado, o último filme do Clint Eastwood. Porque tem algo de semelhante, ele tem uma conversa. É bem parecido. Uma conversa. Então, basicamente, o que é o 12 Homens e uma Sentença? Lá nos Estados Unidos, né, os processos, acho que todos eles são decididos por um júri de 12 pessoas, pelo menos no filme é 12 pessoas, né, que decide, né, quem ganha. No criminal, tipo, se é culpado ou inocente. E aí o juiz é que vai definir a pena, né, basicamente isso. Então, 12 Homens e uma Sentença é basicamente porque todo filme se baseia num júri, né, num caso criminal, no qual, quando os jurados entram para conversar, a sentença tem que ser unânime, ou seja, os 12 têm que concordar. Porque é um caso, um homicídio, o cara pode ser condenado à morte. O cara pode ser para condenação isso, tem que isso ser é importante. unânime. Tem que ser unânime. E aí, 11 condenam e tem um chato que não. E aí o filme todo se desenrola com esse chato tentando mostrar para os outros que talvez ele não esteja tão errado assim. Né? É interessante porque ele não tenta convencer os outros de que o réu é inocente. Não. Ele tenta convencer os outros de que eles não têm certeza da culpa a ponto de condenar o cara à morte. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É o famoso dúvida. Se tem dúvida razoável, você não condena. Isso deveria ser um mantra. Eu acho isso muito bom, até para hoje em dia, né? Hoje em dia, assim, na dúvida é bandido. Mas não só isso. E é uma inversão completa do... O Jair Bolsonaro foi condenado com o inverso disso. Com base na dúvida. Pairam muitas dúvidas sobre tudo, né? Sobre reunião, minuta, a veracidade da prova, né? A legitimidade da prova. Muitas dúvidas, mas aí o STF decidiu ignorar tudo. Falou, não, parece culpado, é culpado. Isso é muito perigoso, né, Chico? No caso do STF foi aquela coisa, ele é culpado, vamos dar um jeito de parecer que seja. Ele parte de uma convicção para depois ver se ele é mesmo. Então, o 12 Homens, mas eu digo que o 12 Homens e uma Sentença talvez tenha sido assistido por eles, porque quando eu fiz a faculdade de Direito, lá em 94, 98... Tá velho, hein? Tô velho. Não era um filme que foi passado para assistir nem nada naquilo tudo, mas era um filme que recorrentemente se citava. Quando tinha aula de direito penal, direito de processo penal, né? Você tinha citações desse filme. E 12 Homens e uma Sentença era um arroz de festa, vamos dizer assim. Era facilmente aparecia. Então eu acho que ali alguns ministros são mais ou menos da minha geração, e alguns mais antigos, acho muito difícil. E os mais antigos até acho que são um pouquinho mais cultos do que os outros, então acho muito difícil que não conheçam um filme, porque não é só um filme sobre tribunal, né? É um dos grandes filmes da história do cinema que foi refilmagem. Você tem tem uma refilmagem com o Jack Lemmon. Jack Lemmon, né? O Jack Lemmon, acho que na década de 90 até. Não, é? Talvez seja. Porque o primeiro é em preto e branco, o segundo já é mais pra lá. E é um baita filme, terminando de uma maneira belíssima, né? Já o jurado que eu falei, para as pessoas saberem, qual que é a história? É os mesmos 12, a diferença é que um dos jurados, e por isso que eu acho que vale a pena trazer aqui, dos jurados, ele percebe que ele está envolvido no caso. Não, ele sabe que ele cometeu o crime. Que ele tá ali no negócio. Então, talvez a junção dos dois fosse bom para os ministros assistirem, porque no STF é basicamente eles são os jurados, né? Eles são os 11 jurados que vão decidir aquele negócio.
E aí entra essa questão. Como jurados, eles deveriam ser como o 12º do filme clássico que a gente está falando. Mas na prática eles se comportam como o jurado do filme do Clint Eastwood. Porque eles estão cheios de interesse, né, naquele negócio todo e estão julgando para si. Né? Sem a crise que tem no filme do Clint Eastwood. Que o cara tem uma crise de consciência. Não dá para saber o quanto que de repente pode... Vou deixar, já que ele estava em dúvida razoável, vou deixar a margem à dúvida para que talvez alguma dor de consciência exista em alguns dos ministros. Eu acho que o ministro Luiz Fux, por exemplo, quando ele muda o voto dele... Tá bom. Entendeu? Agora, eu vou discordar de você já lá no... A gente volta um pouquinho no começo. Eu acho que... Não assistiram. Eu acho o nível cultural... muito baixo. Não só dos vídeos do STF, do judiciário inteiro. Você lembra lá o nosso querido senador Sérgio Moro, quando deu uma entrevista para o Pedro Bial, né, se não me engano, aí perguntou que livro ele estava lendo, uma biografia, não sabia nem falar qual biografia. E assim, não estou aqui falando isso para implicar com o Sérgio Moro. É que o nível cultural dos membros do judiciário em todas as instâncias é muito baixo, é preocupantemente baixo, você não acha? Não, nisso eu concordo porque assim, eu me formei e eu trabalhei mais de década, né, com membros do Poder Judiciário. Eu acho que assim, talvez eles tenham assistido da faculdade, como você mencionou, para fazer um trabalho, daí alguém do grupo assistiu, entendeu? Sim. Mas assim, assistiu tipo para ali... Mas eu acho que... Não no sentido formativo. Não, exatamente. Não seria assim, algum professor falou, não, é obrigatório, vai cair na prova, sei lá, eu não fiz direito, evidentemente. Sabe o que aconteceu no direito? Como aconteceu em quase todo lugar, né? Tem os técnicos, os especialistas. Eles são tecnocratas, eles são isso. Mas essa cultura geral, essa cultura humana aqui, para mim, é muito mais decisiva para um juiz. Poucos têm. Eu te digo assim, por eu ter tido aula com ele, ter conhecido um pouco mais... O ministro Fachin tem. Ele tem cultura. O ministro Fachin tem certeza que assistiu 12 Homens e uma Sentença. Não tem a menor Ministro dúvida. Fachin, queremos o senhor aqui, hein, para falar sobre 12 Homens e uma Sentença. Seria ótimo. Seria. Eu adoraria perguntar para os ministros do STF saber mais sobre a formação cultural, deles. Lembra que Vou mandar umas perguntas por e-mail. Será que eles me respondem? Com certeza, Paulo. Ainda mais você. Lembra que tinha um advogado famoso aqui de Curitiba, do Paraná, que é o... Poxa vida, me fugiu o nome dele. René Dotti? Será? Chiquini? Talvez seja. Não é o Chiquini. O Chiquini é muito mais novo. Mas que ele tinha, por exemplo, eu acho que era o René Dotti. Ou eu estou confundindo com algum outro. Que ele tem na casa dele, ele tinha um palco de teatro. Ele ensinava peças. Então... Sempre foi muito dentro do mundo jurídico você ter uma vasta cultura, ter uma certa erudição. Mas que peças? Isso valia muito a pena. Dramas gregos, Shakespeare ou Fiane, Falabella? Eu acho que teve Shakespeare ali, teve Shakespeare. Mas só para dar um exemplo, existe um amor pelas artes em geral. Coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Tanto que, sabe um bom termômetro que você tem é pegar os bailes que eles fazem quando eles são nomeados no SF e você vê o tipo de música e de canção que eles cantam. O ministro Dias Toffoli, por exemplo, cantou Legião Urbana. Tempo Perdido. Eu escrevi um texto sobre isso, eu lembro. O ex-ministro, né, Barroso é fã de Chiclete com Banana e tal. Mas cantou Maria Bethânia. Daí tem esse aceno a MPB. Tem essa cultura que é um aceno, Zona Sul do Rio de Janeiro. É um aceno mais ideológico do que artístico, né, eu acho. Também. É que acho que da geração do Barroso, como é do Fachin, a coisa ideológica ela é meio que cultural também, né? As coisas são tão unidas para eles ali que acaba sendo assim. Então, assim, no final das contas, mesmo que a gente discorde se assistiram ou não assistiram, o fato é que o fruto é o mesmo. Sim. Nenhum do filme. Nenhum. Porque aquele filme humaniza um jurista. Ele faz você levar... E o que a gente vê não é. Mas eu acho até que tem eu acredito que eles não tenham assistido e na remotíssima hipótese deles estarem assistindo a gente agora e pensar que será que eu devo assistir ou não? De repente um assessor fala, tem um maluco lá falando que vocês têm que assistir esse filme. Época da eleição pode ser que eles assistam. Mas eu acho que o medo de ver as convicções derrubadas, porque o filme derruba. Você falou, ele humaniza, ele humilha, vamos combinar? Ele humilha, ele acaba com a prepotência de achar que você sabe
tudo ali sobre aquele caso específico, mas aí eu imagino que eles aplicam isso para a vida E o deles. legal é que o filme não deixa claro se é culpado ou inocente. Não, Você não tem, sabe. Não sabe. É uma exaltação da dúvida, Da prudência. da prudência, exatamente, Chico. Mas Tem que ser inteligente, a gente fala das coisas aí boas, é verdade. Mas é uma Mas é isso, exatamente. É um filme sobre. Não é um filme sobre justiça, é um filme sobre prudência, sobre decisões prudentes. E prudência não é. Tem que fazer essa ressalva sempre, Chico. Tem. Não Não, tem que explicar, é. não. Como é que é cautela, não é covardia, né? Não é aquela. Não. Né? Eu não vou mexer com isso, não é nada disso. Não. A prudência é você tomar uma decisão plenamente instruída, né? O mais instruída possível, né? É uma espécie de Inspirada até. inteligência prática das circunstâncias. Né? Quando você leva em conta as circunstâncias e avalia aquilo com uma sabedoria de acordo com as informações que você tem. Então, por que o filme é um exemplar da prudência? Porque com o que foi produzido dentro do processo, dos fatos, das acusações e das provas, o único jurado que avalia tudo aquilo, isso é insuficiente. Não estou dizendo que o cara é inocente. Isso é insuficiente para dizer que ele é culpado. Mais do que isso, isso é sustenta. insuficiente para a gente matar, ou para o Estado matar. Exato. Eles estão decidindo sobre a vida de uma pessoa, não é só a liberdade, Isso. Então ele está sendo prudente por conta disso, né? As pessoas às vezes acham que... Hoje em dia é legal de falar, por exemplo, as pessoas acham que são muito corajosas, né? Na internet, por exemplo. É corajoso porque fala tal coisa, fala assim. Coragem não é a mesma coisa que temeridade. Sim. E muito menos covardia. Então, o fato de alguém não ser temerário para correr, se lançar na espada do sujeito que está o ameaçando, por exemplo, não faz dele um corajoso, faz dele um temerário. Sim. Que é um tipo de tolo, no final das contas, né? A coragem é um negócio equilibrado em que você sofre, porque você precisa da prudência para você não ser covarde numa determinada situação, mas tampouco ser temerário. Você tem a tal da justa medida para que essa coragem seja suficiente para que você age de uma maneira prudente. Não é à toa que a prudência é virtude cardeal, né? Cardeal Claro. é como se fosse um tronco de uma árvore e a própria coragem tem que ser um dos galhos da prudência, não o contrário. Você está falando isso aí, eu estou pensando aqui se eu... porque eu fui chamado de covarde aí recentemente, porque eu dizia que você dar a vida por uma causa política, como o bolsonarismo, aí eu fui chamado de covarde. Por isso que eu não dou mesmo. Né? Eu acho que isso aí você entra no campo da temeridade e não... isso passa longe de ser prudência e passa muito, mas muito longe de ser coragem também. Não, e a resposta colocando os mártires, né, por Cristo, né, por amor a Cristo. Cristo não é um princípio. Exato, Cristo é outra coisa. Você está elevando uma crença, uma ideologia a um valor equivalente em que vale a pena morrer por qualquer coisa que você acredita, no final das contas. Isso aí e você até tem que examinar o que você acredita. Acaba você acreditar que vale a pena morrer por uma ideologia, um princípio político, você acaba legitimando, até usando esses exemplos religiosos, acaba legitimando, por exemplo, a ação de um terrorista. Claro. Um terrorista que morre, um terrorista islâmico, ele morre por quê? Ele morre, se você chamar aquilo de princípio, ele morre por princípio. Mas não é princípio, a gente sabe que Mas não é. ele acredita que é. Então, essa fidelidade ao princípio, Exatamente. Por isso que tem que tratada tomar- de maneira imprudente, cara, leva a esse Por tipo isso de tem que equívoco. tomar muito cuidado ao dizer que sim, vale a pena morrer por uma causa política, por mais justa que ela E seja. para um cristão, isso é grave. Eu também de se falar. eu também Porque acho. o exemplo que Cristo deu, né, de certa maneira, assim, o único martírio cabível é quando você está imitando o Cristo. Não me consta que Cristo tenha morrido por uma ideia, Não, por um princípio. por uma exatamente, crença. Não. exatamente. Mas a gente acabou se desviando aí, Chico. Talvez, de repente, semana que vem a gente converse mais sobre isso. E nesta semana teve o início, começou a Quaresma, que é um período de penitência e conversão para os católicos. Nessa época, muita gente usa as redes sociais para dizer que não vai comer carne ou beber refrigerante, ou então que vai fazer algum tipo de jejum, inclusive de redes sociais. Pois bem, sobre isso, o Papa Leão XIV sugeriu que os católicos fizessem jejum de palavras ofensivas, de julgamentos e de fofoca, o que, convenhamos, né, é muito mais difícil do que deixar de comer carne. Chico, quero saber de você se você vai fazer esse jejum de palavras proposto pelo Papa.
É difícil a gente falar isso assim, né? É porque é difícil porque também o nosso trabalho, né? O nosso ofício é juízos, né? Boa parte das vezes. Então a gente está sempre no fio da navalha com relação a isso. Mas eu acho que assim, entendendo, porque uma coisa assim, até tive em alguns grupos de WhatsApp, tentei falar isso, porque sempre que tem, o Papa Francisco também já chegou a falar isso também, a necessidade, volta e meia aparece a coisa de jejum de palavras, não sei o quê. E muita gente fala assim, não, jejum é de comida, esse negócio aí é questão de educação, todo mundo já tinha que saber esse negócio, não é jejum, essa coisa toda. Ensinando o Papa a rezar a missa. Tem muito, né? Tem muito. E aí eu chamei a atenção, mas você leu o que ele escreveu, ou você escutou o que ele disse, porque ele disse também fazer o jejum das palavras. Uhum. E para você entender o também fazer, não significa trocar, portanto, né? Você continua tendo que fazer o jejum normal. O jejum das palavras tem a ver com contexto. Por quê? A minha pergunta é assim, por que cargas d'água o Papa precisa chegar a esse ponto das pessoas deem uma segurada nas palavras? Tem a ver com o que a gente estava falando antes, um pouquinho antes, a coisa da temeridade, por exemplo. Uhum. As pessoas, principalmente nas redes sociais, as pessoas elas se sentem, hoje talvez um pouco menos, mas elas se sentem muito à vontade, muito confortáveis para acharem que estão sendo corajosas quando elas saem xingando todo mundo. Por exemplo, sei lá, no comentário do vídeo, vão não sei aonde, e depois que se toma um processo ou alguma coisa, aí passa pela vergonha, pela humilhação de ter que se retratar ou coisa assim, ou até mesmo dói no bolso por ter falado aquilo, e aí talvez aprenda, na base da pancada, né, de que não dá para você falar qualquer coisa. Porque é o equivalente de você sair na rua, e o sujeito falou alguma coisa que você não gostou, e você xingar ele na cara dele. Bom, não faz, né? Você não faz isso por quê? Porque você pode tomar um tapa, né? Pode tomar um revide. Então, quando ele fala isso, eu acho que tem um contexto que é mais ou menos o seguinte. O mundo das redes sociais é um salve geral para xingação completa, para humilhação completa, sem que a pessoa pare para ter um mínimo de prudência e falar assim, sabe aquela que a gente sempre conversa assim, 48 horas antes de você responder aquele negócio, porque certamente a dimensão emocional, sentimental vai diminuir, você pode ser um pouquinho mais prudente para responder, com um pouquinho mais de elegância e educação. Eu acho que o que o Papa está pedindo, quando ele pede esse tipo de jejum, é porque muito do que está acontecendo no mundo, veja assim, a hora que você está, eu gosto muito de um filme, que eu acho que é A Dúvida, o nome do filme, você já assistiu? Que é com aquele ator que é muito bom, aquele loiro quase albino que morreu. Vamos lembrar, eu sou péssimo para lembrar. Nossa, hoje tá difícil, hein? Não, faz tempo que tá. Ressaca do carnaval. Mas ele é um padre, ele é um padre e ele comete uma série de pecados e começa as fofocas a respeito do que ele cometeu. E ele faz um sermão maravilhoso. E por isso que o filme é legal. Você já me falou sobre esse filme. Porque ele fala sobre quando você faz a fofoca, mais ou menos como você rasgar um... Ele sobe, para mostrar para um personagem, ele sobe no alto do prédio e ele rasga um travesseiro de penas. E ele joga as penas ao vento. Você me falou sobre Daí eu falei assim, a fofoca ou a tua maledicência, vai buscar agora aonde elas foram parar. Uhum. E estou falando isso porque, no contexto que a gente está hoje, quantas dos morticínios que teve de assassinatos em escola, quando você tem um monte de... A última eleição, não teve mortes que aconteceu de bolsonaristas contra lulistas, ou lulistas contra bolsonaristas, que aconteceu dentro de famílias ou dentro de... Não é muito mais porque a boca está falando sem parar para pensar? E outra coisa, não é por acaso que se chama assassinato de reputação, porque assim, quando você é maledicente ou você faz um julgamento muito temerário, né, com relação a alguém, de certa forma você está matando aquela pessoa, né? Você está quebrando o quinto mandamento, né? É o quinto mandamento? É o quinto mandamento, não matarás. Eu acho que é nesse sentido também que... Agora, você estava falando isso, eu estava pensando aqui, eu não vou citar nomes, mas a gente está vendo aí alguns amigos nossos discutindo publicamente, né? Volta e meia. E eu acho interessante, eu estava vendo essa discussão esses dias aí no Carnaval, começava bem, assim, começava ali uma discordância civilizada. Aí, de repente, entra um canalha, mau caráter. Eu acho que o Papa que ele está dizendo é isso, tipo assim, não é as discordâncias cessarem. Não. Mas você não precisa xingar de mau caráter, de canalha, pressupor que a outra pessoa tem interesses escusos. Qual a dificuldade de pressupor que simplesmente é uma discordância? E que a pessoa pode estar errada, mas talvez você esteja errado. Eu vejo, por um lado, eu me acho
acho a gente meio sortudo de ter pegado toda essa coisa de rede social muito lá no começo e de ter cometido todos esses erros lá para trás. As brigas de internet lá para trás. No saudoso blog O Pousonoff tinha muito. Tinha muito. Então, meio que aquele começo lá, meio que... E aí, quando você me perguntou, né, você vai fazer o jejum? Eu acho que eu já faço, já faz algum tempo, nesses temas em que é muito difícil você conseguir manter a conversa por mais de 3 ou 4 trocas. A coisa descama muito fácil. Então, eu raramente, por exemplo, falo de política nas redes sociais. O único perfil, basicamente, que eu utilizo é o meu do Instagram para os meus trabalhos, que eu não sou analista político, não sei lá, estou contribuindo dentro da Gazeta mais do que qualquer outra coisa. Eu raramente falo disso, porque eu sei que, primeiro, é mais divisivo do que une as pessoas, né? E eu acho que quando você coloca isso com a devida medida, a gente consegue conversar. É porque eu fico pensando assim, se o futebol fosse a coisa mais importante do mundo, a gente não estaria aqui conversando, porque nós torcemos para um time diferente, por exemplo. Mas se isso fosse a coisa mais importante... Você vai mudar, eu tenho certeza disso. Canalha. Mas, Chico, você falou, né, que antigamente a gente cometeu vários erros. Sim, de no bater começo, dos negócios de internet e tal, nos salas de bate-papo do UOL. Nossa senhora, hein? Isso aqui... Vai dizer que você nunca entrou na sala de bate-papo do UOL. Tinha. Papo cabeça. Tinha, papo cabeça. Deu até no Moro lá. Mas, assim, com as redes sociais, acho que o Orkut até não tinha isso tanto. Eu não sei, eu usei pouco o Orkut, mas não tinha com Twitter, principalmente, né, X e tal, se baseia na ofensa, né, na maledicência. Você acha que isso está mudando? Você acha que, de repente, essa geração... Você que está nessa de observar com interesse a geração Z, você acha que isso está mudando? Você acha que essa geração nova... Que também, pra gente, foi um desbunde, né? A gente vinha... Nossa, a minha voz está sendo ouvida. Eu vou falar o que me vem na cabeça. Eu não tinha uma formação, quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos, uma formação moral sólida que me fizesse... Sim. Eu não tinha um Papo Leão 14 na época para falar, calma lá, entendeu? Você acha que essa geração agora, que depois de ver, de repente ela está percebendo os efeitos nocivos disso, você percebe algum tipo de mudança no horizonte? Eu acho que essa nova geração ela já entende esse meio virtual de uma maneira diferente. Para a gente, eu acho que quando surgiu as redes sociais, e a gente meio que aparece, a gente achava que a rede social era meio que a hora do recreio na escola, era a mesa do bar, era você estar conversando com teus amigos. Exatamente. E, portanto, uma liberdade de expressão muito maior do que você tem dentro da sala de aula. Que você tem, né, numa reunião de condomínio, quando você está num lugar público. E a gente foi meio que assim, talvez não é, né? Não dá para ser dessa maneira. Vamos deixar as coisas de bar para a mesa do bar, né? As barbaridades para os grupos do WhatsApp, vamos dizer assim, porque ainda dá para ter alguma medida nisso. Eu acho que essas novas gerações, elas meio que já nascem dentro de um contexto onde elas meio que sabem que elas estão meio que com a janela para o mundo, exposta. Principalmente porque elas sabem pai e mãe, então elas criam os seus perfis e tal. Os separados, que a gente não fica nem sabendo. Então, eu acho que eles são mais safos, vamos dizer assim, para que essas coisas até acontecem, mas de uma maneira que não seja tão escancarada e tão tonga, vamos dizer assim, como a nossa geração faz. Porque quando eu vejo no Twitter, pelo menos, e também a minha amostra é muito pequena, né? Mas eu vejo assim que é o pessoal mais velho que ainda fica nessa pegada e fica na altercação e nos comentários. A impressão que eu tenho é que essas novas gerações elas já têm uma outra dinâmica, sabe? Uma outra forma de interagir uns com os outros. Eu acho que é diferente. Mas não significa que eles são melhor ou pior. Não, significa que eles aprenderam a se virar. Entendeu? Sem se expor tanto. É a impressão que eu tenho. E queria que você falasse um pouquinho da nossa responsabilidade. Com quem? Não, para isso, para de repente botar panos quentes. É difícil. Porque a gente também aqui, né? A gente está fazendo esse programa, a gente está lutando para ter uma audiência, para atrair o interesse das pessoas. Sim. E a gente sabe que as pessoas querem sangue, as pessoas querem que eu xingue seu atleticano, canalha, entendeu? Pior que elas não querem que você me xingue, mas quer que a gente xingue os inimigos que elas isso, exatamente. Elas querem essa maledicência, elas querem... E outra coisa, Chico, antes de você falar da nossa responsabilidade, eu queria que você me dissesse... meu conhecimento sobre o Olavo de Carvalho, desculpa te colocar nessa fogueira, mas me ocorreu aqui, agora você tá na chuva, é para se molhar.
Mas você não tem a impressão de que o Olavo tem um papel aí no fomento desse discurso mais agressivo? Ele nadava de braçada nisso, né? Ele era muito bom de colocar apelidos jocosos. E aí, como é que fica isso? Você acha que a gente... eu acho que desde sempre, assim, quando o Bolsonaro já estava para ganhar a eleição, e está tudo disponível na Gazeta, quem quiser ler, lá em 2018, eu escrevi várias colunas que falou assim, antes de chegar até aquela famosa frase, né? Nada está na política de um país que não esteja na sua literatura. Só que essa frase é de uma época em que não tinha televisão, que não tinha internet. Então, ou seja, nada está na política de um país que não esteja antes na sua cultura em geral, né? Então, assim, para que exista Jair Bolsonaro, para que exista aquele jeitão tiozão do Zap falando e tudo mais, isso tinha que ter sido... isso tem de ser, primeiro, uma realidade meio que brasileira, só que, ao mesmo tempo, um estilo próprio, que foi o Olavo de Carvalho quem botou o pé na porta mesmo em relação a isso. O Olavo, quando ele fazia isso, e era assim que ele justificava, né, ele colocava como um método pedagógico, onde ele via que se ele não falasse 2 tons acima, e se ele não fizesse aquele tipo de psicochoque, como ele chamava, né, ele não conseguia despertar a consciência, ele não conseguia fazer com que o debate acontecesse, porque era uma época em que já estava meio que quase tudo dominado. E ele tinha razão em muito do que ele falava. Acontece que vai ter sempre consequências, talvez previstas ou não. Não intencionais. Não intencionais, mas o fato é que cultura nasceu disso. E aí é que entra para mim, é a sua história, eu conheço o Olavo dos livros, né, da década de 90. Muito da geração que vai virar política conhece o Olavo do True Outspeak, já do contexto de internet, já daquilo do que fala, não lê. Qualquer pessoa que lê, ela, até pelo tempo que leva para você ler, para você entender as palavras... Eles não são tão agressivos. Nada agressivos. As colunas de jornal dele eram irônicas, não tinha isso. Tem uma agressividade própria da ironia. Da ironia. Mas é uma agressividade ali contida e tal, inteligente. Polemista. É o wit, né? Era polemista. O Imbecil Coletivo é cheio de wits, de polêmicas. Mas quando chega a época do True Outspeak, acho que é 2000, sei lá quanto, deve ser a época do Apocalipse, inclusive, que ele surge, ele cria uma persona meio Alborguete. E veja, o Alborguete já é um negócio meio da cultura, né? Essa coisa do policial, da coisa já estava meio ali, mas o Olavo junto, o Sócrates com o Alborguete naquele negócio, a forma como ele respondia, era um programa meio de humor e tá tudo certo. Acontece que isso criou-se uma cultura, onde principalmente na internet as pessoas emulavam o Olavo nessa parte Alborguete, mas não tinham uma disposição para ter o fundamento que talvez ele tivesse, ou o estudo que ele tinha, ou até mesmo a linguagem que ele tinha para poder fazer o que ele fez. Então, para mim a resposta é assim, não existiria essa cultura da direita, do Jair, sem o Olavo. Para o bem e para o mal. E aí que entra aquela coisa da turma. Né? Fala assim, não, você está falando mal do professor. Não, eu estou falando bem dele. Mas ele não é só isso. Todo ser humano vai ter. Né? O joio e trigo cresce junto. E você tem que saber separar para poder ficar com o trigo e jogar fora o joio. Eu acho que muito do que a cultura que deu à direita, ela é uma cultura do grito, ela é uma cultura de se fazer ouvir na base que é justificado até um certo ponto. Mas virtude é meio termo. Né? E chega uma certa altura em que, se você continuar nisso, você tem uma cultura que é muito boa para brigar, para destruir, para dissolver, mas que não constrói. E se você pegar o governo de Jair Bolsonaro, ele durou 2 anos. 2 anos. Quando chega 2020, o Bolsonaro chama Ciro Nogueira para o Centrão, ele tem que voltar com o Centrão que ele estava demonizando até anteontem. E nós estamos nessa contradição até agora dentro do mundo do universo. Essas brigas que a gente está falando dos amigos aí, é por causa disso. É difícil você conversar e debater civilizadamente, porque rapidamente alguém tem que ser o canalha na mesa. Alguém tem que ganhar um apelido porque é o não sei o quê, porque é não sei o quê, porque é não sei o quê. Então, não tem debate. E é por isso mesmo que o jejum de palavras me parece tão necessário. Que o Papa fala, principalmente para a turma de direita, porque não se vai conseguir criar de fato bases, você criar uma política efetivamente falando, quando é uma política na qual, assim, tem que ficar tirando uns nos outros o tempo todo. Não, é cansativo, né? Além de tudo, afasta muita gente. Agora, a ironia das ironias, né? O Olavo também converteu muita gente. Então, agora, para o catolicismo especificamente, e agora é o Papa Leão falando isso, agora a gente resta saber se o pessoal vai dar ouvidos ao Papa Leão XIV ou
ao Olavo do Velho Testamento lá. Mas mesmo assim, o Olavo, putz, a quantidade de gente que se converteu para o catolicismo foi gigantesca mesmo. Mas eu também sou de uma época lá anterior em que muita gente foi se tornar muçulmana. Não, eu sei porque disso. é frutos da... Nem quero entrar nessa... Mas eu tô dizendo porque assim, não é 100% santo, Sim, eu sei 100% disso, demônio, ninguém dessas coisas. Não, o que eu quiser é que agora o pessoal vai ter que escolher esses que se converteram, de repente, por causa do Olavo, vão ter que decidir o quê? Se eles escutam o conselho do Papa Leão XIV ou se eles continuam agindo como aprenderam com o Olavo. Se você é católico, tem a igreja e tem o... Exatamente. Quer dizer, não é o que o Papa está falando também não é porque ele está falando que vale. Ele está falando algo que é bastante óbvio se você souber ler, né, os próprios evangelhos, a própria doutrina da igreja e tal. Então, mas é aquela coisa, né? Quer dizer, quem é o Papa da igreja? É o que você acha que a igreja tem que ser ou é o Papa que está ali? É verdade. Chico, mais alguma coisa que você queria dizer e ficou faltando no programa de hoje? Eu acho que não, né? Estamos no começo de quaresma, aí desejar boa quaresma para todos os católicos e aos que não são, convertam-se, por favor. Exatamente. Bom, pessoal, o Saideira fica por aqui. Chico, muito obrigado novamente pela sua participação. E eu queria só convidar vocês a se tornarem apoiadores aqui do canal da Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo que está lançando aí um programa de membros aqui pro YouTube. A Carla provavelmente vai dar um recadinho depois que eu acabar o programa, o que é agora mesmo. Tchau, pessoal. Até a próxima.